Olá, meus artistas queridos, sejam bem-vindos. Eu sou a professora Gabriela e estou acompanhando vocês nesta jornada pelo mundo das artes. Vamos ver o conteúdo da nossa aula? Esta é a nossa aula de número 12 e a nossa revisão e avaliação. Então, nós vamos revisitar os conteúdos que nós vimos durante esta unidade. E a gente vai começar falando sobre a Bossa Nova. O que foi a Bossa Nova? Nesse movimento musical, quando a gente fala de Bossa Nova, já dá uma vontade de dançar assim, devagarzinho, porque a Bossa Nova ela tem muito a cara do Brasil. O Brasil, muitas referências que existem fora do nosso país, quando fala-se de Brasil, muitas delas são referentes à Bossa Nova. Então, vamos recordar um pouco. A Bossa Nova despontou em meio ao processo de urbanização e industrialização no Brasil no governo de Juscelino Kubitschek, que durou aí de 1956 a 1961. Aí a gente está vendo a imagem, nós vimos a imagem de Juscelino Kubitschek. Foi nesse cenário político que a Bossa Nova despontou, O Juscelino Kubitschek de Oliveira, conhecido como JK também, inclusive em Brasília existe lá o Memorial JK, que é um monumento feito em homenagem a Juscelino Kubitschek. Ele foi médico e político mineiro. E ele foi o presidente do Brasil nesse período que nós vimos de 56 a 60, e é uma época lembrada como um tempo de otimismo. Olha só, um tempo, que o Brasil ele se recorda dele como um tempo de muito otimismo. As pessoas estavam otimistas aí durante o governo do JK. O movimento, da música popular brasileira, que surgiu no final dos anos 50, caracterizado por forte influência do samba carioca e do jazz norte-americano. Ele surgiu no cenário musical brasileiro em 1958, com a canção Chega de Saudade, de Tom Jobim e Vinícius de Moraes, interpretada pelo cantor e violinista João Gilberto, e foi alvo da primeira grande manifestação de crítica nos jornais brasileiros. Então, olha só, ela surgiu no cenário brasileiro em 1958 e ela teve influência do samba carioca com o jazz norte-americano. Muitas pessoas afirmam que a Bossa Nova é como se fosse um canto falado, é quase uma poesia sendo declamada. Em 1957, o arranjador Antônio Carlos Jobim estava trabalhando no disco Canção do Amor Demais, da cantora Elisete Cardoso. Impressionado com um som inovador de João Gilberto, convidou para participar do disco do qual era arranjador e compositor, já que o disco era composto de canções de Jobim e Vinícius de Moraes. Então a gente percebe aí fortes influências de grandes referências da música brasileira nessa estruturação, digamos assim, da Bossa Nova. Tá, mas quais são as características da Bossa Nova? As características da Bossa Nova, elas podem ser apontadas como tom coloquial na voz, temas cotidianos, voz mais baixa, quase como sussurros, harmonia de samba e as invenções melódicas de jazz. Mais uma vez, um canto falado, o tom coloquial na voz, uma voz mais baixa, mais suave. Tinha ali grande presença de temas cotidianos, Então a gente tinha também muitas referências até a cenas de amor, e é muito suave, olha só, uma voz baixa, quase como um sussurro. Então a Bossa Nova ela tinha essas características de serem músicas que eram quase como poesias que eram cantadas. Então foi um movimento musical da música popular brasileira que até hoje serve como grande referência na história da música brasileira. E teve um outro movimento musical que nós conversamos, que foi a Jovem Guarda. E aí, o que vocês lembram da Jovem Guarda? Ela foi um movimento cultural brasileiro, surgido em meados da década de 1960, que ela mesclava música, comportamento e moda. Existia aquela moda típica da Jovem Guarda, traduzindo-se, portanto,
em um estilo ou gênero musical, em um modo de comportamento, um modo de vestir. A Jovem Guarda, ela modificou o comportamento da juventude da época. Então, as pessoas que são aí da década de 60, de 1960, elas lembram com muita saudade, inclusive, desse momento que foi a Jovem Guarda. Ela foi um comportamento, ela foi um modo de vestir, um modo de se comportar, uma música diferente que eles começavam a ouvir, uma música mais dançante. Ó, a gente falou sobre a Bossa Nova, que era um canto falado, uma poesia, uma coisa suave. Aí chega a Jovem Guarda, que traz toda a sua alegria, toda na sua animação, aqueles vestidos dos anos 60, aqueles homens com aqueles cabelos muito bem arrumados, aquela jaqueta de couro. Então, foi todo um contexto comportamental que a Jovem Guarda trouxe para a cultura brasileira. A partir da década de 1950, a juventude brasileira experimentava novas formas de expressão, em virtude da popularização dos meios de comunicação e do contato com manifestações de outros países. Já no campo musical, o rock and roll caía no gosto de vários jovens que se identificavam com as músicas e as letras de Elvis Presley, Chuck Berry, Beatles e Rolling Stones. Olha aí, referências importantíssimas que teve para a Jovem Guarda. A gente está falando do rei do rock, Elvis Presley. A gente está falando, né, de uma referência do rock norte-americano. Então, a cultura brasileira foi lá e se alimentou um pouco desses elementos. E ela traduziu isso para a nossa cultura. Então, na Jovem Guarda, a gente teve ali elementos da cultura norte-americana, como a gente fez referência, Elvis Presley, Beatles, Rolling Stones, eles trouxeram um pouco, né, desse comportamento, dessa identidade do rock e criaram, né, acabaram construindo a Jovem Guarda. Vamos ver algumas características da Jovem Guarda. A Jovem Guarda deixou marcas no comportamento dos adolescentes, lançando moda e gírias. As letras das músicas eram carregadas de paixões adolescentes e situações cotidianas. O movimento musical também foi chamado de Ye, 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 uma referência ao refrão da música She Loves You, dos Beatles. Olha aí, mais uma referência, né, que a gente tem aí. A gente tem uma referência dos Beatles. As roupas, gente, as roupas da Jovem Guarda eram um grande acontecimento. As roupas eram extravagantes, como casacos com plumas, cores fortes e a onipresente mini saia para as moças. O cabelo deveria ser comprido como o dos Beatles e a postura deveria ser o mais descontraída possível. As expressões populares retiradas das letras das canções apresentadas no programa como É uma Brasa, Mora, Barralinha, Pé Papo Firme, Ficar pra Tia, que quer dizer não casar, Broto, que é a garota desejada. Então, quando falava, essa daí vai ficar pra tia. Essa vai ficar pra tia, porque não ia casar. Nossa, olha que broto que tá passando. Olha, vocês não devem saber. Meu Deus, a professora tá falando essas gírias aí, eu nunca ouvi falar. Pois é da Jovem Guarda. Então foi um momento que traz muito saudosismo, inclusive, para as pessoas que estavam ali vivenciando. E vamos ver alguns dos cantores de referência da Jovem Guarda? Erasmo Carlos, Roberto Carlos, Vanderleia, Gerry Adriane, Ronivon, Golden Boy, Celi Campelo, Renato e seus Blues Caps e Rosemary. Aí a gente tem até a imagem de Erasmo Carlos, Roberto Carlos e Vanderleia, o Ronivon. Então, que são referências desse movimento da Jovem Guarda, né? Essas pessoas, elas fizeram parte da identidade da Jovem Guarda, que foi um movimento musical comportamental brasileiro, que até hoje ele traz, né, felizes lembranças para a população brasileira que vivenciou esses momentos da Jovem Guarda, tudo muito descontraído, muito alegre. Então a gente viu dois movimentos musicais brasileiros que têm características bem distintas, mas que trazem a identidade da cultura brasileira nas suas composições. E dando continuidade aos nossos estudos sobre a arte, nós chegamos a falar sobre
teatro, né? Nós vimos que quando a gente fala de teatro, a gente pode estar falando do teatro espaço físico, aquele lugar onde acontecem as encenações, né, as apresentações artísticas, mas eu também posso estar falando do teatro, a arte de encenar, né, a encenação propriamente dita. E nós vimos muitas características, muitos elementos do teatro e como eles se completam, né, durante uma ação cênica. Vamos ver o que a nossa cartola falou pra gente? Toda manifestação artística, quer seja pintura, escultura, edificações, cinema, música ou dança, exige o domínio de um conjunto de técnicas específicas para sua realização. Assim, o teatro também tem técnicas próprias, ou seus jeitos de fazer. Olha aí, o teatro tem os seus jeitos de fazer, né? Toda arte, ela tem uma técnica específica. Então, para se fazer teatro, nós temos ali alguns elementos específicos. Olha só, para a montagem de um espetáculo de teatro, são pesquisados o espaço, que é a cenografia, as roupas, que é o figurino, a luz, que é quando a gente fala da iluminação, né, dessa ação cênica, o som, que é quando a gente fala da sonoplastia, e sobre os atores, como farão cada movimento e gesto. Olha a preocupação, a gente tem que se preocupar com o espaço, com as roupas, com a luz, com o som, com a movimentação desses atores, como é que eles vão se portar em cena? Tudo isso tem que ser muito bem pensado durante a montagem de um espetáculo de teatro. O gesto do ator, ele é lapidado exaustivamente pelos atores, diretores e coreógrafos, até que fiquem satisfeitos. Aí vocês podem pensar, ué, mas tem coreógrafo no teatro? Tem. O coreógrafo, ele vai direcionar esses gestos e essa movimentação dos atores em cena. Porque muitas vezes você precisa entender que quando a gente está numa posição que não é favorável, inclusive para a entonação da voz, a tua mensagem, a tua comunicação, porque nós vimos que o teatro é comunicação, essa comunicação ela fica prejudicada. Então tudo isso tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado. E a gente vai recordar agora alguns elementos do teatro. Vamos falar um pouco sobre a cenografia. O que é a cenografia? Vamos lembrar? Muito mais do que decoração e ornamentação. A cenografia é a técnica de organizar todo o espaço onde as ações dramáticas são encenadas. A cenografia ela é importantíssima porque ela vai ambientar, ela é parte importante do espetáculo, pois ela ambienta e ilustra o espaço-tempo, materializando o imaginário e aproximando o público da representação. A cenografia cria e transforma o espaço cênico. A gente, quando está falando de espaço cênico, está falando aqui, né, de um palco, como nós estamos aqui, e a cenografia vai entrar nesse palco para fazer a ambientação, de acordo com a proposta, né, da apresentação teatral. Então, ela vai criar ali o espaço-tempo. Onde é que está acontecendo essa ação cênica? Será num quarto? Será numa sala? Em que momento está acontecendo? Será que é no século XX? Será que é nos anos 80, nos anos 50? Então, a cenografia ela vai trazer esse ambiente para o palco e vai permitir que o espectador, né, ele perceba e ele acabe interagindo ainda mais com a ação cênica. Outro elemento que nós vimos é o figurino. O que é o figurino? É um elemento importante da linguagem visual do espetáculo, formado por, além das vestimentas, como nós estamos vendo aqui no nosso ateliê de costura, além dessas vestimentas, tem os acessórios. Ele é definido como um traje usado por um personagem em uma produção artística. Então, o traje que aquele personagem está utilizando na produção artística é chamado de figurino. O figurino serve à narrativa ao ajudar a diferenciar ou a tornar semelhantes os personagens de uma mesma história. Ele revela ao espectador as características físicas,
psicológicas e sociais do personagem representado. Então, o figurino serve para ele fazer com que o ator consiga incorporar ainda mais esse personagem que ele está interpretando. O figurino ele vai trazer as características não só físicas, mas também como psicológicas e sociais, né, desse personagem que está sendo retratado. Ele permite que o ator ele pegue todas essas informações e consiga transferir, né, para o público essa imagem cada vez mais fidedigna do personagem que está sendo representado. Então, assim como a cenografia, o figurino ele também precisa ser muito estudado, entender em que momento está sendo passado aquela encenação, o que aquele ator está precisa transmitir com esse personagem. Qual é a característica psicológica? Será que é um personagem mais alegre, mais agitado, de repente é uma pessoa mais introspectiva? Então, a vestimenta, o figurino vai ser essencial, né, para direcionar essa ação do personagem em cena também. Outro elemento que nós vimos é a sonoplastia. A sonoplastia é um som ou conjunto de sons que auxilia a enfatizar as cenas e ou as emoções dos atores. O sonoplasta trabalha os elementos sonoros, ajudando a envolver o público na construção de imagens e sensações. As músicas e sons utilizados devem ser intimamente ligados ao que acontece na cena. O sonoplasta ele deve estudar o texto e depois acompanhá-lo passo a passo. Por quê? Porque ele precisa colocar aquele efeito sonoro justamente na hora que a cena está acontecendo, que senão as coisas ficam desconexas, né? Se a gente está entrando numa proposta de uma cena onde está acontecendo uma chuva torrencial, uma tempestade, ele tem que colocar ali os elementos sonoros referentes à chuva, a trovão, que fazem essa ambientação. E aí a gente já percebe que todos esses elementos eles sempre estão dialogando. E um outro elemento muito importante que nós vimos, que nós vamos falar agora, que é trazendo aqui para o nosso palco, olhando ao nosso redor, é a iluminação. A iluminação ela pode dar ênfase a certos aspectos do cenário. Ela pode estabelecer relações entre o ator e os objetos. Ela pode enfatizar as expressões do ator e ela pode limitar o espaço da representação a um círculo de luz e muitos outros efeitos. Então, às vezes a gente quer direcionar um olhar, a gente coloca um foco de luz ali em cima do ator, então a plateia automaticamente ela vai olhar para aquele foco de luz. O iluminador é aquele que concebe e planeja a colocação das luzes em uma peça teatral. Olha a importância, né, da figura do iluminador. É ele que concebe toda essa colocação das luzes em uma peça teatral. Agora vamos voltar para o nosso palco. E aqui no nosso palco é que a gente sabe, né, que a ação que está acontecendo nesse momento, ela parte do trabalho e da dedicação de vários profissionais. Ninguém faz arte, um espetáculo sozinho. A gente viu que a gente precisa de um iluminador, a gente precisa de um cenografista, a gente precisa de um sonoplasta, a gente precisa de um figurinista, a gente precisa do diretor, do dramaturgo. Gente, é tanta gente nos bastidores. Ou seja, pessoas que a gente não está vendo ali. Porque durante a apresentação teatral, a gente está vendo o quê? O ator que está lá encenando, né, vivendo, trazendo vida a esse personagem. Mas nos bastidores, lá atrás dessas cortinas aí, estão todas essas pessoas e muitas mais que trabalham nos bastidores, né, de uma ação cênica dessa proporção. Então, nós revisitamos os conteúdos que nós vimos nesta unidade.